Marcos capítulo 4, verso 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas, por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreenderei todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Irmãos, nessa perícope nós encontramos uma estrutura curiosa. Por que eu digo? Nós veremos no próprio texto, nós encontramos uma das parábolas que Jesus contou, e o fato curioso ao qual eu me refiro é que aqui, diferente das demais parábolas que Jesus trouxe, que Jesus contou, ele explicou. Aqui, diferencialmente, nós temos Jesus explicando a parábola. Se vocês olharem, nos versos 1 a 2, primeiro você tem informações relacionadas ao ministério de ensino de Jesus. Os versos 1 e 2 falam sobre isso. Jesus ensinando, e algumas informações sobre essa rotina de Jesus ensinar as coisas, a ensinar a verdade, ensinar suas doutrinas ao povo. Depois, nos versos 3 a 9, nós temos a parábola em si, a parábola que Jesus contou. Você tem um intervalinho no verso 10 a 13 com esclarecimentos sobre as parábolas. E por último, ali dos versos 14 a 20, nós temos a explicação da parábola. Se a exposição bíblica, se a pregação, na minha opinião, é você apenas explicar o texto, porque pregação para mim é isso. Pastor que prega de verdade, prega a palavra de Deus, ele vem e explica o texto, ele não fica inventando. Ele vem, se debruça sobre o texto e ajuda os irmãos, a igreja, a entender o texto. E aqui Jesus contou uma parábola e ele mesmo explicou. Então quase que você tem a pregação, junto aqui, porque ele está explicando o significado disso. No entanto, a gente precisa, ou talvez eu possa ajudar os irmãos a entender ainda melhor esse texto. E eu chamo os irmãos que estão comigo nessa noite aqui no templo, e mesmo os que nos ouvem através
da internet, ou que nos assistem, que bom que você está aqui comigo. Vamos pensar nessas 4 partes que eu falei para vocês que o texto traz. Primeiro, as informações relacionadas ao ministério de ensino de Jesus, versos 1 e 2. Depois, a parábola, versos 3 a 9. Em seguida, o esclarecimento, ou um esclarecimento geral sobre parábolas. E em terceiro, no verso 14 a 20, a explicação da parábola. Vamos lá, vamos analisar um pouco desse texto. Primeiro, eu propus como tema relacionado com o texto a semente e os solos, porque a semente é uma só. A luz da parábola é a palavra de Deus. Os solos que são diferentes. E pelo fato dos solos serem diferentes, nós também temos resultados diferentes. Mas vamos lá. A semente é a mesma, os solos são diferentes, os resultados são diferentes, os significados são diferentes, as aplicações são diferentes. Então vamos mergulhar no texto. Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha nesses versos 1 e 2 que fala aí um pouco sobre o ministério de ensino de Jesus. Diz o texto que ele voltou a ensinar à beira-mar. Isso é muito interessante, frase simples. Jesus voltou. Voltou por quê? Porque ele sempre fazia isso. Eu gosto do Evangelho de Marcos, porque Marcos ele é cuidadoso em mostrar que Jesus está sempre ensinando. O ensino é a centralidade do ministério de Jesus. Se você volta no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, depois dele fazer aqueles milagres lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, curando a sogra dele, curando muitos enfermos que vieram ali à sogra de Pedro, e eles estão procurando Jesus, querendo que Jesus faça mais milagres, mas Marcos 1,38, Jesus diz para eles, olha, vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Eu vim para pregar. Eles querem um milagreiro, um curandeiro. Jesus, não, eu tenho algo muito maior para vocês. Muito mais especial. Do que simplesmente tirar uma enfermidade. Eu tenho a solução para o pecado, para o coração de vocês, para a alma de vocês. E é a palavra que vem lá do alto. E eu sou o profeta. Ele é o profeta de Deus, a palavra encarnada. E ele está sempre ensinando. É interessante que você vai passando pelo Evangelho de Marcos, você vai encontrando ele sempre ensinando. Né? Vários versículos vão mostrar ele respondendo a uma busca da multidão através do seu ensino. Veja o verso 13 do capítulo 2. Veja, olha, de novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os fazia o quê? Ensinava. Aonde? Junto do mar. Verso de número... já no capítulo 3, no verso de número 7, você vai encontrar ele aqui também indo para os lados do mar, seguindo uma grande multidão, e em seguida você vai ver ele falando para os discípulos preparar um barquinho que se relaciona com o texto que a gente está lendo hoje. Por quê? Porque do barquinho ele ensinava. E é o que a gente vai ver agora. Veja, e reuniu-se numerosa multidão a ele. Já estou no versículo 1 de Marcos 4. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Então Jesus está ensinando à beira-mar. É interessante que lá no capítulo 10, só para enfatizar ainda mais, porque eu quero deixar uma coisa muito clara para os irmãos que estão me ouvindo nessa noite. Olha o verso de número 1 do capítulo 10, Marcos 10, 1. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu... Qual que era a rotina de Jesus? Qual que era o costume de Jesus? Ensinar. E nesse texto de Marcos capítulo 4, verso 1 e 2, o que o texto está dizendo para nós? Jesus está fazendo o quê? Aquilo que é a sua rotina, ensinar. Então, se você gosta de uma igreja com um monte de testemunho, que o culto inteiro é testemunho, uma igreja que o culto inteiro é curas, milagres, uma igreja que o culto inteiro é louvor, eu quero dizer uma coisa, se é isso que você gosta, essa igreja não se encaixa bem no ministério de Cristo. Ah, como assim, pastor? O centro do ministério do Senhor é ensino. Se uma igreja se diz cristã, que serve a Ele, qual que deveria ser o centro das atividades de uma igreja? Ela é cristã ou não é? Deveria ser o ensino. Deveria ser isso aqui. A parte mais importante do culto. E tome palavra.
Por quê? Porque no ministério de Jesus é assim, como o seu costume, de ensinar. E o povo estava ali, à beira-mar, verso 1 do capítulo 4. E Jesus ensinava da onde? Do barquinho. O barquinho é o púlpito. Por que Jesus fez isso? Isso é muito interessante, porque lá no capítulo 3, nos versos 7 a 12, que eu já citei, no verso 9, ele recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho. Olha o verso 9 do capítulo 3. Prepara o barquinho aí, por quê? Por causa da multidão, a fim de não o comprimir. A multidão vinha e tudo prepara, porque é um artefato de segurança. Ali é uma segurança que Jesus tem para evitar aglomerações, para evitar um acidente. Você que fica citando o Salmo 91 aí, não usa máscara, Jesus usava pontos de segurança ali, vamos dizer, artefatos de apoio, né? Jesus tinha preocupação com a sua integridade física e das pessoas. Ah, mas ele era o Filho de Deus. Mas ele nos ensinou lá na tentação do diabo para não tentar o Senhor teu Deus. O que é da sua responsabilidade, você faz. E Jesus fazia isso. Ele preparava esse barquinho para que evitasse qualquer acidente, para evitar colocar aquela multidão em perigo. Então, quando você incentiva a aglomeração, quando você não toma cuidado, não usa máscara, não usa álcool em gel, não faz o que está ao seu alcance para evitar a contaminação de pessoas, olha, você está indo contra os ensinos do mestre, porque ele se preocupa com a integridade física das pessoas. Então, qualquer discurso nesse sentido não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Mas seguindo aqui o texto, em primeiro lugar, nós vemos essas informações muito interessantes que já nos permitem essas aplicações. Jesus está ali no barquinho e o texto vem nos dizer no verso 2 que ele ensinava muitas coisas através de parábolas. É o que o texto diz. Olha o verso 2. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento, do seu ensino. Mas aí você tem que perguntar nessa altura, o que é uma parábola? Jesus ensinava muitas coisas por parábola. O que é uma parábola? Quem sabe? O que é uma parábola? Bom, um grande hermeneuta estudioso chamado Grant Osborne, ele afirma que, junto aos textos apocalípticos, né, as parábolas são as partes mais explanadas da Bíblia. As pessoas pregam muito textos apocalípticos e pregam também sobre parábolas. Se bem ou mal interpretadas é outra história, mas são muito usadas para os sermões, para os ensinos. Nos nossos dias, muitos têm definido as parábolas da seguinte maneira: a parábola é uma narrativa sobre coisas terrenas, mas com um significado espiritual. As parábolas são uma narrativa terrena com um significado espiritual. Irmãos, o termo hebraico que é traduzido por parábola é o termo mashal ou massal, depende da pronúncia ou como a pessoa prefere pronunciar. Ele é usado, esse termo, para se referir tanto a provérbios, a enigmas, como também a parábolas. E o significado de parábola é comparação. Basicamente isso, comparação. Então você tem uma narrativa terrena que pode ser comparada a verdades espirituais, a realidades espirituais. Há diferentes formas das parábolas. Você tem parábolas que representam símiles, metáforas, analogias. Nós não vamos entrar nesses detalhes. Apenas dizer que essa parábola do semeador era uma parábola geralmente classificada como alegórica. Por quê? A alegórica é aquilo que tem vários pontos de comparação. Ela apresenta vários pontos de comparação. Existe uma obra literária cristã chamada O Peregrino. Quem já leu aqui o livro O Peregrino? Pastor Adilson, Averli, presbítero Geraldo. O Peregrino é uma obra cheia de alegorias, cheia de comparação. Compara uma caminhada de alguém na terra com a caminhada cristã. E a parábola do semeador traz inúmeras comparações que nos ajudam a entender coisas espirituais. E olha que interessante, 1/3 dos ensinos de Jesus consistiu em parábolas. Eu quero dizer que ele contou mais ou menos... Quantas parábolas vocês acham que Jesus contou? Quem aqui se arrisca, hein? Quantas parábolas que Jesus contou? São cerca de 40 parábolas. Pode variar se você entende ali um texto, se é ou não parábola, mas Jesus contou cerca de 40 parábolas. Jesus ensinou por parábolas. E essa é basicamente a pergunta do verso 10.
Por que Jesus ensinou por parábolas? Então, uma vez que a gente definiu parábola agora, a gente faz a pergunta, por que Jesus ensinou por parábolas? Porque o verso 2 diz, ele ensinava muitas coisas por parábolas. Aí você me pergunta aí, por quê? Por que Jesus ensinou por parábolas? Essa é a pergunta do verso 10. Vamos agora dar um pulinho aí dos versos 3 a 9 e vamos para o verso 10. Quando Jesus ficou só, com os que estavam junto dele, com os 12, então interrogaram ele a respeito das parábolas. É a mesma coisa que perguntar, Jesus, e as parábolas? Por que o senhor usa parábolas? Por que o senhor ensina por parábolas? E aí Jesus vai responder nos versos 11 a 12. Veja a resposta de Jesus. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Veja, há um propósito de Jesus ensinar por parábolas. Que propósito é esse? Nós aprendemos aqui que não havia, ou na verdade assim, havia um propósito nessas parábolas, que era um propósito não de salvação, mas de juízo, especialmente sobre os perseguidores de Cristo, especialmente sobre os religiosos da época, especialmente sobre os fariseus, os escribas, aqueles que não reconheciam Jesus como enviado de Deus. As parábolas funcionavam como instrumento de juízo e não de salvação. Como assim, pastor? Veja o que ele está dizendo. Olha, a vós é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Mistério no Novo Testamento sempre está ligado a algo revelado. É mistério no sentido assim, estava oculto e está revelado agora. E Jesus está dizendo, para vocês Deus revelou, mas para os de fora eles possam ver e não perceber, ouvir e não entender. Então veja, há um propósito de juízo nessas parábolas. Nós somos calvinistas, né, presbiterianos. O que significa isso? Nós cremos que o destino de todos os homens seria a condenação. Uma vez que Adão pecou, ele nos representava diante de Deus e, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado da morte, a morte alcançou todos os homens. E todos em Adão, todos morrem, como diz Paulo nas suas epístolas aos Coríntios. Então, a partir de Adão, todos estão condenados. No entanto, Deus quis mudar o destino de parte desses homens que estavam perdidos. Os nossos queridos, amados, respeitadíssimos e preciosos irmãos arminianos, eles têm dificuldade com essa ideia. Qual que é a ideia? De que Deus teria escolhido desses homens perdidos uma parcela para compreender o evangelho, se arrepender e se voltar para ele. Os nossos queridos e amados irmãos arminianos, e amados de todo o meu coração, sou muito edificado através da vida dos meus irmãos, eles têm essa dificuldade de entender que Deus possa ter propósito de perdição para alguns homens. No entanto, não é isso que Jesus está dizendo, que aqui existem homens que não estão incluídos num propósito de arrependimento e por isso que Jesus está trazendo a verdade do reino de Deus para eles através de enigmas, de parábolas. Não é isso que o texto está dizendo, que há pessoas aqui que devem ver e não perceber, ouvir e não entender? Não é esse o propósito. Mas por que existe esse propósito? Porque eles já estão sobre a sentença, eles já estão sob o juízo de Deus. Veja a diferença, verso 11, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Existe um grupo aqui que é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas os de fora, esses não. Eles devem ver e não entender. Eles devem ver e não perceber, eles devem ouvir e não entender. Por quê? Porque eles estão sob o juízo de Deus. Como assim, irmãos? Eles rejeitaram. Eles já passaram daquela possibilidade de arrependimento. E já veio sobre eles o juízo de Deus. Mas como assim? Existe isso? A gente prega para juízo? Claro! A minha palavra não volta vazia. Se ela não volta vazia, então todo mundo converte? Alguns convertem e outros perdem todas as suas justificativas para não estarem unidos a Cristo.
Por quê? Porque a palavra vem como juízo. E é muito interessante porque essa linguagem aqui do verso 12 não é estranha no Antigo Testamento. Há um domingo atrás, 2 domingos atrás, o presbítero Arthur estava pregando aqui. E ele falou sobre a vocação e o ministério de Isaías. E ele nos mostrou que Isaías foi chamado não para salvar ninguém. Como assim? Olha lá aquele texto maravilhoso de Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor num lindo trono, e havia ali querubins que voavam, dizendo santo, santo, santo e tal. Até que no verso 8, quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. E qual que era a missão que Deus deu para Isaías? E o presbítero Arthur nos mostrou aqui e falou sobre isso, né? Uma missão, entre aspas, né, fadada ao fracasso na perspectiva humana, ao pleno êxito na perspectiva daquele que cumpre todos os seus planos e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, que é o Senhor. Ele cumpre o que ele quer através dos seus profetas, e o que ele iria fazer através de Isaías é trazer juízo sobre o povo. Olha o verso 8, ouvi a voz do Senhor, a quem enviarei, quem há de ir por mim? Isaías 6, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Qual que é a missão de Isaías? Trazer juízo. Trazer uma palavra que não vai ser ouvida, não vai ser compreendida. Como é que Isaías ia fazer isso? Como é que Isaías ia trazer essa dormência espiritual, essa cegueira espiritual? Isaías até pergunta, mas até quando, Senhor? Verso 11. E Deus respondeu, até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. Você vai lá pregar para ninguém te ouvir, você vai lá pregar para ninguém te entender, você vai lá pregar para ninguém arrepender. Por quê? Porque tem juízo vindo aí. Quer dizer, são pessoas, são povos que estão sob o juízo de Deus. São grupos que estão sob o juízo de Deus, que ultrapassaram o limiar do arrependimento para a salvação, e Deus agora traz juízo para eles. E é isso que Jesus está dizendo quando ele fala sobre pregar para que ninguém entenda. É uma característica muito peculiar de ministério, quer dizer, não produzir convertidos. Eu vou pregar para não produzir convertidos. Noé, né? Noé pregou ali que viria o dilúvio, mas só a família dele que se salvou. E muitas vezes, meus irmãos, há igrejas, há pastores que foram chamados para um ministério de juízo, anunciar o juízo de Deus, porque a palavra sempre cumpre o propósito dele, para que possam de fato, além de estarem indesculpáveis pela revelação geral de Deus na sua criação, estejam indesculpáveis pelo anúncio do juízo, e por não se arrependerem. A junta diaconal se manifestou hoje, né? Por conta do fato de sentirem, às vezes, alguns cultos com poucas pessoas, né? E fez bem, é o coração que sente que a obra precisa ser feita, que faz parte do nosso crescimento e edificação espiritual. Isso aqui, ó, reunião do povo de Deus aqui, e a junta diaconal se manifestou publicamente. O diácono Paulo, no final do culto da manhã, a gente trocou algumas palavras ali na porta, e ele disse, pastor, o senhor está pregando a palavra, né? Então quem não quer mesmo, porque a gente está sendo fiel, nós estamos pregando, o importante é nós pregarmos a palavra com fidelidade. E eu diria, diácono Paulo, que é isso mesmo, a palavra não vem apenas para a salvação. Muitos naqueles dias serão condenados porque ouviram e não tomaram posição. Ninguém quer, mas muitas vezes, quer dizer, quando eu falo ninguém quer ser pastor de uma igreja que não vai ter um monte de gente convertendo, que a igreja vai crescer, mas pode ser esse o propósito. A gente está vendo aqui nas Escrituras duas situações, o próprio Senhor Jesus dizendo sobre uma realidade em que ele vai ensinar para as pessoas não entenderem, e Isaías que foi chamado para isso. Meus irmãos, quando a palavra não traz arrependimento, como eu disse, ela traz condenação, porque ela nunca volta vazia. Um dos textos que nós lemos hoje na liturgia dizia isso, que a minha palavra não volta vazia. Ela não volta sem cumprir
o que lhe apraz, o que apraz a Deus. Então, meus irmãos, considerando a fala de Jesus no verso 11, podemos partir para a nossa parábola e perceber aqui algumas verdades por trás delas sobre o reino de Deus. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse que elas falam do reino de Deus. É importante você olhar comigo aí o verso 11. Eu quero voltar aqui, Marcos, capítulo 4, olhe comigo o verso 11. Presta atenção. A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então, quer dizer que as parábolas, mas veja, aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Então, sobre o que as parábolas versam? Sobre o reino de Deus. E vamos tentar entender e pegar aqui o que essa parábola ensina sobre o reino de Deus. E aqui a gente vai fazer um exercício de vai e volta para a gente considerar as verdades desse texto. Primeiro, verso 4. Na verdade, assim, eu acho que a base de tudo se encontra, ou para a gente entender essa parábola, veja a partir do verso 13. Então lhes perguntou, não entendeis essa parábola? Como compreenderei todas as parábolas? E aí Jesus começa a ensinar aquela parábola, que sem dúvida nenhuma, à luz do verso 11, são coisas referentes aos mistérios do reino de Deus. E ele diz no verso 14, o semeador semeia a palavra. Pronto, essa é a base para você entender a parábola. Então, se há um semeador que semeia a palavra é semeada. E então a palavra é a semente. E aí nós aprendemos que essa palavra semeada cai em 4 locais diferentes. Verso 4, beira do caminho. Verso 5, solo rochoso com pouca terra. Verso 7, entre os espinhos. Verso 8, boa terra. Esses são os 4 locais. Há 4 resultados. Olha aí, verso 4. As que caíram à beira do caminho, aves comeram. Lucas nos ajuda a entender que homens pisaram. No Evangelho de Lucas acrescenta isso. Aves comeram, homens pisaram. Aqui caiu em solo rochoso, pouca terra, verso 5. Sem raiz, dura pouco, sol queimou e secou. É aquela terra que fica por cima da rocha. Às vezes, terra carreada por águas, e aí você tem uma deformação e você tem uma pedra côncava, de modo que a terra se estabelece ali. E como essa terra ela veio carreada por água, ali muitos nutrientes estão presentes e a planta cresce rápido. O problema é que ela está em cima da pedra e a raiz vai descendo na terra, mas chega no momento em que não tem mais para onde ir e o sol vem. E o sol vindo, ela precisa de água, só que não tem como a raiz penetrar a terra porque é pedra, e aí não tem água, e aí ela seca e murcha. O sol queimou, verso 6, essa que caiu em solo rochoso, com pouca terra, terra apenas por cima. O verso 7 fala de sementes que caíram entre os espinhos. O verso 7 nos fala o que aconteceu, os espinhos sufocaram e não deu fruto. Então veja, falamos de 3 locais, 3 resultados. Por último, o 4º local, verso 8. A semente que caiu em boa terra. Qual o resultado? Deu fruto, vingou, cresceu 30, 60 e a 100 por 1. Está aí no verso 8. Pronto. Temos 4 locais onde a semente caiu, 4 resultados. Vamos ao significado disso. Verso 15. Referente à beira do caminho, onde as aves comeram, onde os homens pisaram. Qual o significado? Verso 15. Satanás tira a palavra semeada. O que significa isso? Mateus, quando ele relata essa parábola que Jesus contou, ele diz que os homens não compreendem. De fato, Lutero dizia que sem o auxílio do Espírito Santo, a palavra é como um monte de letras, né? Ou quer dizer, a Escritura, a verdade de Deus, é como um monte de letras e frases desconexas, porque se o Espírito Santo não te capacitar para entender coisas espirituais, como é que você vai entender? O homem carnal entende das coisas da carne, o homem espiritual entende das coisas do Espírito. E aí lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz exatamente isso. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, e você precisa então de uma capacitação espiritual para entender. E aí, aqui fala sobre uma palavra que foi lançada no solo e as aves comeram. Quer dizer, Satanás tira essa palavra. Como é que Satanás poderia tirar a palavra do coração de alguém? Primeiro,
a essa realidade da incompetência das pessoas, da incompetência espiritual das pessoas para entender a palavra. E da falta de disposição espiritual das pessoas para entender a palavra. E Satanás, de maneira arguta, de maneira sagaz, o que ele faz? Ele tira a palavra dessas pessoas. Como é que Satanás tiraria a palavra de alguém, hein, irmãos? Distrações. Satanás coloca distrações no seu caminho. Que distrações? Pode até ser rede social. Já ouvi uma frase de que as redes sociais serão excelentes justificativas no dia do juízo, causas, porque ela elimina a desculpa do que eu não tinha tempo. Não tinha tempo como? Quanto tempo você perde nas redes sociais? Olhando coisas que não trazem nenhuma edificação. Você acha que Satanás usa desse instrumento? Esse é só um. Satanás usa de inúmeros instrumentos de distração. Satanás tira a palavra do coração das pessoas, trazendo a elas aquilo que elas desejam. Nós precisamos olhar com mais seriedade a realidade. Nós temos um inimigo que vai fazer de tudo para destruir qualquer semente que brote no seu coração. Qualquer semente lançada no seu coração. Ou nós fiquemos mais espertos, mais alertas, mais vigilantes, como a Bíblia diz, ou nós veremos o diabo sair vitorioso na vida de muitas pessoas, se não, por que não dizer, na nossa própria vida, com as distrações terríveis que ele traz, tirando a palavra e a edificação de nós. Precisamos estar mais alertas quanto a essa realidade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos perversos. O Deus deste século cegou o entendimento daqueles que se perdem. É uma realidade que o diabo traz cegueira. Tem muita gente que você não entende, mas ele conhece, ele já foi na igreja, ele já ouviu. Ou como o diácono Paulo diz, como é que pode? A palavra está sendo pregada. Por que não há uma postura mais positiva do povo de Deus? Será que o diabo não está trabalhando na vida de pessoas no nosso meio? Vocês acham que não? Precisamos estar mais alertas com as distrações que o diabo traz na nossa vida, que impedem o nosso amadurecimento e crescimento espiritual. Impedem-nos de frutificar nas mãos de Deus. Quantos crentes se sentem inúteis e sentem que não estão dando frutos dignos de arrependimento? Como foi lido nesse culto de hoje, que o homem de Deus, o que acontece? Ele é como árvore que floresce, que dá fruto, plantada junto ao ribeiro. Mas se você não está dando fruto, o que está acontecendo? Será que há participação de Satanás? O texto diz que acontece. O diabo tira as palavras dos corações, através das distrações. O texto fala, como eu disse, do solo rochoso, de pouca terra, verso 5, sem raiz, que durou pouco, o sol queimou, verso 6, e que significa o quê? Verso 16 a 17. Angústia e perseguição por causa da palavra. Se escandaliza diante das angústias e perseguições. Eu acho muito interessante, porque aqui fala que é angústias e perseguições por causa da palavra. E ele se escandaliza. Irmãos, tem gente que gosta de livros cristãos, leem vários livros, muitos livros. Como professor de seminário, de faculdade teológica, já conheci jovens com uma cabeça brilhante, com uma inteligência impressionante, conhecedor de inúmeros livros e de inúmeras literaturas. Só que você olha para a postura e você fica procurando fruto. Uma árvore se conhece pelo fruto, quem ensinou foi Jesus. Você fala, mas conhece tanto, cadê a piedade? Cadê a fidelidade a Deus? Cadê os frutos? Mas o que acontece? Gosta de livro, gosta de assistir o pregador no YouTube, gosta de assistir um sermão, se empolga, assiste cultos, mas se toca em algo que te tira da zona de conforto,
pula fora. Veja que essa angústia e perseguição é por causa da palavra. E não pense que aqui está falando a pessoa que é perseguida por causa da palavra. Meus irmãos, você vive angústia quando você, por causa da palavra, tem que abrir mão do seu conforto. Abrir mão daquilo que te dá prazer, daquilo que você gosta, daquilo que você quer. Esses são os espinhos. Esses são os espinhos das privações. Ou mesmo que sejam as dificuldades que você vive, que você tem que enfrentar, que é o sol escaldante. Mas aqui, se fala que é por causa da palavra, envolve matar-se a si mesmo, abrir mão daquilo que você ama, mas que confronta a vontade de Deus na sua vida. Aí quando toca na minha vida, eu tenho que abrir mão de alguma coisa que é de estimação, aí não. Aí seca. Porque tocou naquilo que não podia tocar. E aí não dá fruto. É o sol que veio. Cresce rápido, diz o texto, mas dura pouco. Parecia, aquele irmão que começou, recebeu, parecia que ia muito bem. O que aconteceu? Sumiu. O que aconteceu? Não está mais conosco. Será que tocou em algum ponto ali que o deixou desconfortável? Porque todo mundo gosta, como eu disse, de assistir sermão no YouTube. Mas e de servir a Deus numa comunidade? E dedicar o seu tempo, abrir mão do seu domingo, servir ao Senhor com dedicação, de coração, servir aos irmãos, se doar. Assistir é uma beleza. Todo mundo gosta. E servir a Deus de verdade. Abre mão do seu conforto. Além do solo rochoso, o verso 7 fala que algumas caíram entre os espinhos sufocaram e não deu fruto. Verso 7. O que seriam os espinhos? O verso que explica isso, né, que Jesus traz em relação aos espinhos, está lá no 18. Os outros semeados entre os espinhos são que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, verso 19. Cuidados do mundo, quem sabe a pobreza. Porque se você tem limitações financeiras e está passando aperto, o que você fica? Preocupado, é os cuidados, como é que eu vou pagar? Ou como a Fernanda hoje queria pedir uma comida diferente, que era dia das mães, mas e aí? A calça não vai ficar curta? Não é não? E o texto diz, os cuidados do mundo, que tiram a paz, tira a confiança em Deus, você não confia em Deus. E aí você deixa de dar frutos melhores. Eu temo que eu seja um desses. Não porque eu esteja passando falta, não, de maneira nenhuma, não estou aqui lamentando a vida não, meus irmãos. Mas é que às vezes você fica preocupado, está muito justo ali as contas, tem os boletos, tem os desafios, e aí? E aí que às vezes essa insegurança diante da provisão de Deus faz com que você seja um crente medroso, né? Mas, por outro lado, além da pobreza, a riqueza também, porque aqui fala da fascinação das riquezas. É os cuidados do mundo, é um tipo de espinho, mas um outro espinho é a fascinação das riquezas, os interesses pessoais que falam muito alto. Eu não tenho tempo agora, eu não posso porque eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Eu estou cansado, não tem como eu servir na igreja, não tem como eu estar na igreja domingo, eu tenho que trabalhar a semana inteira. Para quê? Para mim conseguir alguma coisa, para mim correr atrás, né? Para mim alcançar. Por quê? Porque eu tenho o quê? Fascinação por algo, fascinação pelas riquezas. E o interessante é que diz que essas coisas concorrendo. O que é concorrer? Essas coisas começam a ser colocadas como prioridades. Qual que é a prioridade? Buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas, Deus traz. Buscar primeiro o reino de Deus. Mas aí, se há concorrência, porque está pare a pare, ou seja, as suas prioridades foram invertidas. E agora você está tratando as outras coisas como se estivesse no mesmo páreo. E aí, você fica infrutífero, porque as coisas espirituais que deveriam ser prioridades não são mais. E aí não tem fruto. 1 João capítulo 2,
versículo 16, final da Bíblia. Primeira epístola que o apóstolo João escreveu, capítulo 2, verso 16, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, quer dizer, desejo da carne, a concupiscência dos olhos, desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo que há no mundo. E essas coisas concorrem com as coisas espirituais. São espinhos que sufocaram a semente. E a semente se tornou infrutífera. E o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Esse verso se assentou no meu coração, porque o Henrique cita muito ele. Eu ouvi o Henrique citar e eu guardei e passei a citar. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por último, verso 8, nós temos a boa terra. Resultado, diz o verso 8, deu fruto, vingou, cresceu. Resultado, segundo a explicação de Jesus, vai estar no verso de número 20, estou indo aqui no Evangelho de Marcos, Marcos 4, versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Ouvem, recebem, frutifica. Há uma colheita garantida. Por quê? Esse é o solo que Deus preparou. A vós é revelado o mistério do reino de Deus, verso 11. A estes a semente cai e a semente frutifica. Diferentes níveis, né? Não adianta a gente querer que todo mundo frutifique igual, porque não tem dessa. Tem gente de 30, está ótimo. 60, e tem aqueles maravilhosos irmãos do 100. Esses fazem bem para os outros, porque todo mundo toma desse fruto. Não produz só para eles mesmos, mas produz para os outros. Não produz só para casa. Não é só para o gasto, como nós diz, né? Ah, não, dá para o gasto. Não, é mais do que o gasto. Além do que o gasto, tem um sobressalente. Está sobrando e chega no vizinho. Esses são os 60, quem sabe os 100. O problema é que tem muitos crentes também que, em determinado momento da vida, produzia 100, caiu para 60, já está no 30, vai secar. Vai secar desse jeito. Meus irmãos, nesses tempos, essa palavra é muito desafiadora para cada um de nós. E nós precisamos pensar no que nós estamos fazendo. Sem dúvida nenhuma, que tipo de solo nós vamos ser. Quem está 30 aí, saiba que Deus pode fazer mais coisas na sua vida. Porque a semente ela é maravilhosa. Eu vi certa vez uma reportagem de alguns agricultores do Canadá, que eles descobriram uma semente maravilhosa de abóbora lá, uma semente selecionada. O recorde é de 2011, uma abóbora de 825 quilos. 825 quilos na abóbora. Fernanda, a abóbora daquela que você gosta. Fernanda gosta de abóbora. Aquelas bem laranjadinhas, né? Aquelas, sabe? Aquelas abóboras ali com angu é uma beleza. Angu coisa de Minas, polenta. 825, quase 1 tonelada de abóbora. Haja abóbora, fazer doce, torta. 825 quilos. Perguntaram para o agricultor familiar, né? Qual que é o segredo? Eu falo, a semente é a mesma. Todo mundo daquela região usa a mesma semente. Por que umas crescem mais e outras não? Ele disse, olha, a semente é a mesma. O segredo é o solo. É o solo adequado. Você preparar bem o solo. A semente é boa. Você só precisa encontrar um solo bom. Meus irmãos, a palavra é boa. A palavra é boa. O seu coração que precisa ser esse solo que produz a 100. O meu coração. A palavra é boa. Depende do solo agora. Não deixe de produzir, Deus tem mais para você. Se você está a 30 aí, Deus tem mais para você. Pelo poder da palavra, você pode produzir mais. Não por causa de você, mas o poder da palavra. A questão, então, é abra o seu coração, ara essa terra, receba essa semente de bom grado e deixa Deus te usar. Não deixa de produzir. Caiu para 60, dá um jeito de voltar para o 100. Caiu para 30, fique esperto. Você pode mais, Deus pode mais. Através do fruto principal que é da obediência. Acorda, povo de Deus, acorda. Amém.